sejam bem-vindos. Mais uma roda, mais uma segunda-feira, aqui no Rio de Janeiro, chuviscando, chovendo, e muito feliz porque estamos aqui hoje para falar com vocês, para vocês, e vocês também falarem conosco sobre um filme bastante inspirador, O Juiz, não é? Que tem todo um questionamento sobre moral, sobre família, não novas constituições familiares, não é este o tema. É levantar as questões que o filme traz, não é? O cenário do filme representa socialmente. O que é que esse filme nos fala hoje, no dia 16 de agosto, sobre o viés da psicologia social, sobre o viés do comportamento. Então, muito obrigada à PUC, que mais uma vez nos cede esse espaço. Muito obrigada a Giovana, que está aqui colaborando conosco em nome da PUC. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua gentileza de sempre estar quebrando todos os nossos galhos aqui no suporte técnico, e para as suas apresentações iniciais, porque eu tenho uma bancada de ilustres aqui hoje, de distantes lugares, de diferentes lugares. Boa noite a todos vocês, e para a sua apresentação, o Marco Antônio, que já está com o seu microfone aberto. Desligado, desculpe. Aí. Boa noite a todos. Eu sou Marco Antônio. Essa é a nossa segunda roda de conversa do mês de agosto. Eu sou formado em Comunicação Social pela Universidade Veiga de Almeida, pós-graduado pela UCAM em Gestão de AD, também um psicanalista teórico. E na noite de hoje nós vamos falar sobre o filme The Judice, O Juiz, né? A proposta é falar um pouco sobre moral. Então eu me coloco à disposição de vocês aí. É um prazer estar aqui na roda. Falo do Rio de Janeiro. Estou falando de um bairro aqui que é muito gelado, que é o Alto da Boa Vista, mas estou feliz por estar mais uma vez com vocês. Uma boa noite a todos. Muito obrigada, Marco. Até daqui a pouquinho. Lurdinha, minha querida Lourdes, lá de Marília, da minha terra natal, para suas apresentações. Estamos aqui na PUC Rio. Olha como a rede nos deixa muito próximas, não é? Seja bem-vinda. Obrigada, Sônia. Boa noite a todos. É uma honra, ilha, interiorzão de São Paulo, a capital do alimento, não sei se do biscoito ou da bolacha. Essa é uma grande polêmica, né? Formada pela Unesp. A minha área específica é educação, administração escolar. É uma honra estar com vocês e espero poder trazer aí o meu olhar, né, mais de educadora, pensando um pouco as relações familiares. Muito obrigada, Lourdinha, mais uma vez nesta noite. Júlio falando lá do interior também, de São Paulo, Júlio de Limeira. Boa noite, Júlio, seja bem-vindo. Boa noite, Sônia, boa noite todo mundo. Mais uma vez, super bacana estar aqui com vocês. Mais uma vez, nessa nossa roda de conversa, a gente rodar bastante, falando sobre a sétima arte e a psicanálise. Boa noite, Marco, boa noite, Lourdinha, boa noite, Isnar.
o Rodrigo, a Giovana, também obrigado pela força, e a PUC também. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, mas estou em Limeira. Carioca da Gema, limeirando por aqui. E vamos embora que essa roda vai ser bem bacana hoje também. O Isnar parece-me que caiu, não é? Caiu, deve estar voltando, mas vamos fazer o seguinte, Júlio, muito obrigada pela sua apresentação e só estou passando uma mensagenzinha para ele. Júlio, eu vou pedir para que, nesse momento que o professor Isnar teve algum probleminha de conexão, porque essas questões são bem normais em tempos de grande proporção de rede, não é? Vou pedir ao Júlio, então, que inicie a nossa roda de hoje. Pode ser, Júlio? Claro, claro, Sônia, sem problema. Eu estou acreditando que muitos estejam com problema de som e imagem. Pelo menos aqui eu estou ouvindo você com dificuldade. Você me ouve com dificuldade? Vou desligar o meu áudio para melhorar. Solicito também àqueles que estão na sala que desliguem o áudio para que melhore a qualidade na transmissão do Zoom. Muito obrigada. Isso, quem estiver na sala, que se puder desligar a câmera e microfone, é interessante. Menos Lurdinha. Segura aí, Lurdinha. Não vou mexer em nada. Não mexa, fica aí. Júlio. Bom, vamos lá. Eu não tenho o gabarito. Eu não tenho o gabarito do Isnar para poder falar sobre cinema, sétima arte e tudo mais. Mas vamos lá, como um bom fã de filmes, eu acho muito oportuno esse momento nosso de discutir temas tão pertinentes ao nosso dia a dia através dessas peças, dessas obras fantásticas, né? E o mais interessante de tudo para a gente é justamente porque nós iniciamos as rodas esse mês falando sobre ética na semana passada e seguimos agora falando sobre moral. São dois conceitos que andam par a par, lado a lado, e se confundem muito também. Quando a gente fala de ética, a gente fala sobre princípios, sobre valores, sobre normas. E quando a gente fala de moral, a gente fala sobre comportamento, sobre como nós devemos nos comportar. Enquanto, de um lado, nós temos o quê? Aqueles princípios que nos norteiam, nos orientam. Do outro lado, nós temos o comportamento em si, que é fruto dessas orientações todas, né? E é bastante pertinente isso, porque quando a gente pega a origem da palavra ética no grego, nós encontramos duas palavras muito similares. Só muda a grafia, na verdade, por causa de um acento. Ethos e ethos. Ethos é que dá origem à ética em sentido de princípio, de valores. E ethos é relacionado justamente a comportamento. E quando vamos para a língua latina, nosso latim, nós temos justamente uma palavra que tem esse sentido de comportamento, de atitudes, de modo de ação. Então, quando a gente compara as duas, e na formação das nossas línguas descendentes do latim, há muita influência do grego, então também se confundem esses dois princípios, ou seja, de moral e de ética. Mas ambos são importantíssimos para o nosso dia a dia, para a vida em sociedade. Como eu falei na semana passada sobre ética, aquele anjinho de um lado e o diabinho do outro. Aquele que te orienta, você decide, você tem seu livre-arbítrio para escolher qual influência você quer seguir. Ou seja, permanecer naquele equilíbrio, no arame, no barbante, onde seja. Você vai pender de um lado, vai pender do outro, mas sempre de acordo com o quê? Com as suas próprias escolhas, com as nossas próprias escolhas. A escolha desse filme eu acho sensacional porque o nosso berço de todos os nossos valores, de tudo aquilo que nos é ensinado, está justamente na família.
Ou seja, nós nascemos numa família e ali nós recomeçamos a receber a nossa formação. Então, pai e mãe, depois os avós, mas principalmente pai e mãe são os responsáveis por nos transmitir todos os nossos valores, todos os nossos princípios, sejam éticos, sejam eles morais, como nós devemos nos comportar. E é claro que eles aprenderam de quem? Dos seus pais, nossos avós. E aprenderam com quem? Com seus ancestrais, nossos bisavós, tataravós, e assim vai. Por mais que ao longo do tempo nós tenhamos revisões de valores, de pensamentos de forma crítica, muitos deles estão entranhados porque fazem parte do quê? Das normas de conduta social, ou seja, do nosso entorno. Nós vivemos em sociedade, nós somos um grupo social, nós vivemos de uma forma constante de interrelações. Então, é claro que todas essas influências vão recair sobre a forma como nós pensamos e como nós nos comportamos. Vou compartilhar com vocês muito brevemente aqui algumas coisinhas que eu preparei sobre o filme. Eu vou procurar ser breve, porque eu sei que a Lourdinha e o Snar têm bastante coisa para comentar a respeito, não só da arte, mas dessa questão também da família. Eu, particularmente, gosto muito dessa imagem, ou seja, pai e filho. A gente pode até pensar na hierarquia, na árvore genealógica. O pai vem à frente, o pai vem em cima. Mas isso mostra, para quem tem a oportunidade de assistir esse filme, a austeridade do pai, a questão do poder soberano que o pai tem, o poder patriarcal. E é refletido, claro, que nos seus filhos também. Nesse caso, o personagem, não vou dizer o personagem central, que na verdade os dois são centrais. Tudo reflete muito sobre justamente o filho do meio, que é interpretado por Robert Downey Jr. Ou seja, ele seguiu uma carreira paralela à do pai. Enquanto o pai é juiz, ele é advogado. Um grande juiz e um grande filho. Mas o que será que leva o filho a ter essa escolha também? Será que foi alguma forma que ele encontrou de querer enfrentar o pai? Porque, afinal, muitas vezes o advogado ele não vai enfrentar um juiz, mas ele vai debater com o advogado para poder mostrar para o juiz o ponto de vista dele. Então, essa imagem eu acho fantástica para nos trazer a primeira ideia sobre moral. Quais os princípios morais que esse pai passou para os seus 3 filhos? Sendo que justamente esse filho, o do meio, foi o que mais afrontou ao pai, foi aquele filho rebelde, a famosa ovelha negra. E essa outra imagem também, que é a capa oficial, a arte oficial desse filme, mostra um de costas para o outro, como se fossem opositores. Muitas vezes nós falamos sobre conflitos de gerações, somente dentro de uma mesma família. Então, quando nos paramos para analisar essa imagem, estão pai e filho de costas, como se fossem antagonistas um do outro. Mas, de fato, quando nós avaliamos a história, percebemos isso, porque há um momento em que o filho precisa voltar para a casa dos pais. É o velho texto, a velha frase do "o bom filho a casa torna", isso é bastante questionável. O que leva ele de volta? O que ele enfrenta de questionamentos morais na sua vida atual, que ele é um homem de sucesso, um profissional de sucesso, mas esse sucesso também é questionado pelo próprio pai dele e por ele mesmo, com relação à forma como ele vive o casamento dele, sendo que ele é filho daquele casamento considerado perfeito, onde o pai é aquele cara que está ali batalhando para sustentar a família, é o pilar central da família, mas, ao mesmo tempo, existe um outro pilar central, que é a mãe, que falece. Estou dando spoiler, desculpa para quem não viu o filme, mas é quem falece e acaba motivando a volta desse filho perdido, entre aspas. Agora, por que era o filho perdido? Se os outros 2 filhos permanecem junto do pai, junto da mãe, na mesma terra, na cidade natal deles, o que levou esse filho a buscar um outro caminho? Qual o embate moral que existe no seio dessa família que faz com que esse filho procure um outro caminho, mas não tão diferente assim do caminho do pai? É uma história de confrontos. Eu escolhi essa cena porque eu achei ela perfeita, porque nesse momento o filho já estava defendendo o pai, que era acusado de um homicídio doloso. Então, o que acontece? Os 2 tentando se dar bem, o filho sentindo a obrigação de defender o pai, e quando ele começa a perceber os problemas de saúde que o pai tem. Mas, mesmo assim, é um momento de confronto de cada um consigo mesmo.
porque os dois não deixam de se amar em momento nenhum, mas eles não conseguem estabelecer um convívio, uma coexistência pacífica, mesmo diante desse momento de dor, do luto pela perda da esposa e mãe. Ou seja, o confronto moral, ele existe dentro de cada personagem, dentro de cada persona, dentro de cada um de nós, de acordo com aquilo que nós recebemos de influência de nossos pais, os valores, e dos valores que nós cultivamos ou não do que nos foi passado e do que nós aprendemos por nossas experiências também. Então, esse confronto se torna épico, porque são dois gigantes, e aqui não falando só dos atores, Robert Duvall e Robert Downey Jr., mas de dois grandes homens na construção de suas vidas, de suas subjetividades, que têm esse confronto moral consigo mesmos e um com o outro. Porque, afinal, a história segue na relação com os dois. A história é baseada na relação dos dois. E é o que sustenta, na verdade, em parte, a estrutura da família. O pilar mais forte que unia todos e que acabou falecendo nessa história, que foi a mãe, permitiu com que, na verdade, essa história dos dois se tornasse algo mais forte, para trazer mais discussões e mais reflexões sobre a vida de toda a família remanescente. Um outro embate sensacional também, o irmão mais velho com o irmão do meio. O irmão mais velho, ele se sente depreciado muitas vezes e o pai põe a culpa no filho do meio, é aquele filho de sucesso. O filho mais velho sempre é aquele que é o mais cobrado, aquele que tem que ser o espelho para o pai, o espelho para os seus irmãos. Ou seja, é uma outra construção moral que é passada de geração em geração. O filho mais velho é aquele que tem que se destacar primeiro, tem que puxar o bonde quando tem filhos mais novos. No caso aí, ele foi prejudicado por uma atitude do irmão do meio, porque dirigia alcoolizado, sofreu acidente de carro, e ele, que era um pretenso grande astro do beisebol na região, acaba sendo prejudicado. E acaba passando a levar uma vida medíocre, uma vida inferior, segundo o próprio pai, que culpa o filho do meio por isso. Ou seja, mais outro tipo de confronto. Os irmãos até que se dão relativamente bem, mas existem as mágoas no coração, aquelas mágoas não reveladas, não pronunciadas. Existe um pretenso respeito. E onde que entra o confronto moral novamente? Daquilo que eu deixei de ser por causa do outro, ou daquilo que eu me permiti ser das minhas próprias decisões, minhas próprias escolhas. O Antivalia, o filho mais velho, ele interpretado por Vincent D'Onofrio, também fantástico, sobre as escolhas que ele fez na vida dele em seguir uma vida medíocre. Será que, de repente, ele não foi influenciado pela visão que o pai teve de não poder ser mais um grande arremessador no beisebol? Ou seja, a construção desse valor moral, dessa perspectiva que veio do pai, fez com que o filho adotasse para ele aquela forma depreciativa. Mas ele seguiu sua vida, ele casou, teve 2 filhos, mas passou a levar uma vidinha, entre aspas, de M, naquela cidadezinha bem do interior. Qual o conceito, qual o confronto moral que ele leva? Ele poderia ter tido outras escolhas, ele poderia ter seguido outros caminhos, mas é comum que as pessoas que são de cidades pequenas, cidades do interior, elas nascem, crescem, se casam, têm seus filhos ali e acabam morrendo ali. O personagem de Robert Downey Jr., Hank, ele acabou escolhendo uma outra coisa, mas porque ele queria fugir das dores em que foram colocados sobre ele. A dor de ser o mais rebelde, de ser o problemático, de causar esse prejuízo para o irmão mais velho, de ser uma decepção para o pai, que tinha nele também aquela cobrança por ser um filho homem, de ter determinado tipo de postura, determinado tipo de comportamento, que não era aceitado pela posição do pai, já um grande juiz, uma figura pública na cidade. Ou seja, aquilo tudo que é passado de geração em geração, os espelhos, as imagens, os reflexos que os pais esperam de seus filhos e que a sociedade espera daquela família, em especial também quando é uma família pública. Os 3 irmãos reunidos. Eu não lembro o nome desse ator que faz o irmão mais novo, ele é sensacional, fantástico. Recomendo que assista esse filme e busquem outros filmes dos 3, aliás, dos 5, que também tem a Vera Farmiga nessa história toda. Os 3 irmãos, eles acabam se unindo
Não só por causa do velório da mãe, por causa do luto, mas porque eles percebem que o pai está com um problema. Então, apesar de todos os problemas que existem no seio dessa família, eles permanecem juntos, enfrentam as suas diferenças. Mas a grande diferença é justamente no irmão mais novo, que ele tem síndrome de espectro autista. Ele é uma criança grande. E existe o amor, existe o respeito de todos por ele. É claro que muitas pessoas na cidade não entendem, porque ele tem um hábito de sair com uma câmera filmadora antiga, bem vintage, filmando tudo e a todos. Mas é através dele, das filmagens dele, que ele consegue reconectar todos da família. No momento em que a cidade está enfrentando o furacão e todos fogem para o abrigo subterrâneo da casa do pai, estão ali os 3 irmãos, a esposa e os filhos do filho mais velho e o pai dos 3. E ali surge um novo confronto, justamente quando eles veem imagens dos 3 crianças ainda numa festa de Natal da família e aquela alegria, aquele afeto, aquele carinho, aquele amor todo dos 5. E aí é claro que a dor acaba emergindo. A Sônia e o Marcos vão poder falar muito melhor do lado psicanalítico disso, né? Quando você está vivendo o luto e encontra aquele momento passado de onde havia uma felicidade plena. Havia aquela palavra que a Sônia tanto adora, plenitude, completude, na verdade, né, Sônia? Quando você percebe aquela família bonita, aquela família de propaganda de margarina, sorridente com suas crianças, brincando com seus presentes de Natal e tudo mais, pai e mãe brincando ali com os filhos em volta da árvore, e anos mais tarde, isso tudo não existe mais. Por todas as dores e sofrimentos que surgiram ao longo da história. E talvez porque eles não tenham aprendido a lidar com suas próprias dores e com as diferenças, ou seja, com a vida adulta. Eu acho, Júlio, Oi. não te cortando, mas complementando, essa cena, como você falou, ela representa a completude da família, dessa família onde existem diferenças, não é? E aí você tocou numa palavra muito interessante, diferenças. Porque a criança, ela nasce no mundo de diferentes. Ela não reconhece os pais, os irmãos, ela reconhece, sim, a voz da mãe, a voz do pai, mas ela é um estrangeiro, ela chega como um estrangeiro. E nessa família, a gente pode ver nesta cena, inclusive, a colaboração de todos, não é, para não estarem vivendo uma família doriana, não, porque longe disso. Essa família não era uma família no espectro família doriana, não é? Eles têm diferenças, eles se confrontam, né, nas diferenças, não é? Mas o que a gente vê aí é a atuação desse irmão mais novo, que, diante do luto, não é? Do luto psíquico, né? Da maternagem, esse jovem traz para uma maior elaboração da família a presença da mãe, não é? Como uma mãe cuidadosa, como é o caso da maternagem, não é? A mãe que cuida, a mãe que zela, a mãe que pensa. Ele traz a mãe exatamente nessa cena, quando ele mostra, não é, aquele final de ano onde a mãe está ali. Então, eu acredito que nessa cena, Júlio, o impacto é da maternagem, e cada um viver a morte da mãe de acordo com as suas necessidades, não é? Então, fazer a elaboração a partir de cada olhar. Ninguém fala nada, ninguém cobra, não é? Nem do filho mais velho, nem do mais novo, nem o do meio, nem do pai, não é? Todos eles se impactam, todos eles passam a viver nessa cena
uma expectativa interior do luto. Quem é, não é? E quem somos, tá? Era isso. Pode continuar. Não, mas é isso mesmo. E você falando assim, Sônia, me lembrei de um detalhe justamente sobre esse filho mais novo, porque ele é o lado emotivo, ele Da é o família. da família, exatamente. Ele acaba sendo o coração da família. Na ausência da mãe, ele se tornou esse coração. Não vou dizer que ele assumiu a maternagem, acho que não é esse o caso, mas ele se tornou o lado sensível que permite com que todos toquem novamente seus próprios lados sensíveis, que estavam adormecidos, embrutecidos. A relação somente de pai com o filho no meio, do filho mais velho com o filho do meio, dos sobrinhos, netos que estavam afastados ali relativamente, mas participando ali também, e aquela comunhão gostosa naquelas primeiras imagens. Só que, como você lembrou, essa questão da elaboração do luto, o pai não soube lidar naquele momento e acabou destruindo o equipamento do filho e tudo mais, e acabou irrompendo um momento de fúria com o filho do meio, que aí soltam aquelas ofensas, aquelas agressões todas entre si, mas ainda assim você percebe que dentro dessas agressões existe o amor. Tanto que eles não se deixam e se tornam grandes cúmplices nessa defesa do réu, que é o pai. A forma como ele constrói a defesa não foi simplesmente por ser o pai dele. Ele agiu profissionalmente, tanto que ele fez, me fugiu o termo agora, quando se pro bono, ou seja, sem cobrar nada do pai, na verdade, e não por ser o pai dele, mas foi uma forma que ele encontrou até de fazer uma provocação. Mas uma coisa que é interessante sobre isso, na verdade, quando a gente fala de cobranças, não existem vidas sem cobranças, ainda mais vidas familiares. Não existe família perfeita. E é o curioso quando mostra justamente isso também. Voltando para a questão da moral, quando o pai e filho se reencontram, se eu não me engano, é nesse momento também em que o pai vai e joga, desculpa a expressão, toda a merda no ventilador da vida do filho mais do meio. Que o casamento dele não é um sucesso, que a mulher chifrou ele e tudo mais. Ou seja, ele está mostrando para o filho o quanto a vida dele não é de sucesso real. Tanto que ele pode ter a carreira de sucesso que for, como um grande advogado, ter uma vida financeira fantástica, uma esposa muito bonita, uma filha linda, uma casa maravilhosa, mas a vida dele é um fiasco. E que nunca vai ser como a vida dele com a mãe dele. Ou seja, os valores morais que ele tem, que ele passou para o filho, ele utilizando para poder fazer essas cobranças para o filho, de forma para agredi-lo também. Porque, de certa forma, principalmente quando chega no final, no julgamento, ele revela o porquê de toda essa atitude dele com o filho. E a questão, no caso do assassinato que ele cometeu, o juiz, no caso o pai, em relação até mesmo ao que ele vive com esse filho. Esse spoiler eu não vou dar para quem não viu o filme. Essa imagem eu acho sensacional, porque ele já tinha voltado e ele entra no velho quarto dele e acabou encontrando o quê? Uma roupa da época dele de juventude. E que essa roupa, na verdade, essa camisa do Metallica tem uma representatividade muito forte na história do personagem e também de uma outra personagem, que foi a namorada dele de juventude. Quando ele se sente livre novamente, quando ele volta no passado e descobre toda aquela energia adolescente, aquela energia da juventude, ele se sente livre novamente. Ele pega a bicicleta, ele abre os braços, mas digamos que liricamente ele não tem mais aquela mesma energia. O que acontece? Desequilibra e cai. Talvez a gente possa fazer várias interpretações diferentes sobre isso aí. Mas quando foi que ele deixou de ser esse jovem alegre, irreverente, feliz, que usava a camisa do Metallica e se divertia ao som de um belo rock? Enter Sandman, Nothing Else Matters. Podíamos lembrar aqui várias músicas do Metallica, de vários shows que a gente já foi, mas eu acho fantástico esse momento. Em que momento que houve a ruptura? Quando a gente assiste o filme, a gente descobre. E é um momento de um outro confronto também dele com a ex-namorada. Esse, eu acho que é o grande contraponto da história. Ele não é o promotor, ele é o advogado de acusação, que acusa o juiz, o Robert Duvall, de assassinato. Billy Bob Thornton,
outro monstro fantástico. Ele que traz todas as ponderações e que levam que o personagem Robert Downey Jr. possa investigar e possa elaborar mais ainda a defesa. Ou seja, todo aquele contraponto moral e também ético, porque, afinal, o juiz é sim culpado. Tudo, deu nota, tudo aponta para a culpa dele. Então, não se trata de um filho querendo defender um pai, se trata de um profissional, um advogado que quer defender o seu cliente e reconhece que esse cliente, de fato, tem culpa. Então, vamos lá. Até que ponto vale a pena você ir cruzar todos os limites, você ultrapassar todos os seus princípios, seus valores morais em prol da sua profissão? A gente discute muito isso várias vezes, já acredito em vários filmes, até no mundo real. Aquela história, a vida imita a arte imita a vida. Por quê? Quantas vezes nós encontramos pessoas que são culpadas, que são assassinos, são criminosos, são corruptos, e os advogados estão ali defendendo veementemente. É o trabalho deles. Mas até que ponto um advogado ele realmente tem esse dever de defender sabendo que a pessoa é culpada? Foi nisso, dessa maneira, que o personagem de Robert Downey Jr. também se tornou um grande advogado de sucesso muito rico, defendendo grandes causas, grandes criminosos, grandes culpados de vários tipos de crime. Isso é retratado logo no início do filme. Mas ali, e claro, vai-se muitos acordos também. E ali ele percebe, sim, que o idolatrado juiz da cidade, o senhor pai dele, é sim culpado daquele crime. E o que faz ele pensar, ele reagir, ele repensar até mesmo a sua carreira, é o personagem do Billy Bob Thornton. Ou seja, todos os pontos, todos os indícios, ele vai colocando de uma maneira muito delicadamente forte e que traz a ponderação, que busca o ponto de equilíbrio. Ou seja, é aquela provocação da bússola moral, para onde nós temos que caminhar, para onde nós temos que ir, para as decisões que nós tomamos. E aqui eu encontro a linda Vera Farmiga também, que é a namorada dele de juventude e que ele abandonou quando foi para o show do Metallica. E aí encontra também outro conflito moral também, porque ele volta para a cidade, ele está no bar com os dois irmãos, e aí uma novinha vai dar mole para ele, ele vai e pega a novinha. E depois ele descobre que a novinha é filha da ex-namorada dele. Aí depois ele entra em crise achando que a menina pode ser filha dele. Ou seja, ele poderia ter contado para a moça aí que ficou a filha dela, olha, aconteceu alguma coisa, não sabia que era sua filha, mas disse que era preocupação. Mas qual foi a maior preocupação dele depois? Foi em querer saber se era filha dele. Graças a Deus não, porque o filme não fala sobre incesto, não é essa a perspectiva aqui. Por acaso a menina vinha a ser sobrinha dele, mas é interessante esse embate entre os dois, desse reencontro, porque ela traz aquele alento da juventude novamente, igual foi a camisa do Metallica. Ou seja, aquelas transgressões. E aí volta aquela pergunta, quando foi que ele deixou de ser aquele jovem alegre, divertido, irreverente e se tornou aquele cara sisudo, frio, calculista, chato? Então ela traz esse contraponto também para esse conflito moral interno dele. E eu escolhi terminar com essa imagem porque ela é bem típica do personagem. Ou seja, aqui foi depois do velório, do enterro da mãe, quando ele decide ir embora. Eu acho ela bastante emblemática porque ele é aquele cara que saiu da cidadezinha, foi para a cidade grande, construiu o sucesso dele, volta para se despedir da mãe, confraterniza com os irmãos e se prepara para partir. Mas, na verdade, ele não consegue partir, porque tem algo dentro dele que ele precisa ainda curar, resolver. Ele já estava embarcado no avião quando o irmão mais velho liga, chamando, e ele acaba voltando. E aí a história se desenrola todinha. Mas eu escolhi terminar justamente com essa imagem, justamente para poder mostrar que muitas vezes nós estamos diante de situações que nós somos conflituosos com nós mesmos, mas nós não estamos tentando demonstrar para nós uma falsa percepção dessa tranquilidade, um falso equilíbrio. Quando ele coloca esse óculos e vai caminhando, deixando tudo para trás, na verdade, ele está carregando tudo que está atrás nas costas dele. A história dele, a história pregressa, tudo que ele não tem resolvido. E é onde ele encontra um embate também com a filha dele, quando ela vai visitá-lo e vai finalmente conhecer o avô, e ela coloca ele diante de outro dilema.
que é justamente sobre o divórcio. Ela sentada no colo dele, dirigindo, e ela faz muito sabiamente, como só uma criança saberia fazer, coloca o pai contra a parede, não pressionando, papai, você não pode separar da mamãe. Não. A semente colocou uma pergunta, papai, quando vocês vão se divorciar? E ele não esperava aquilo. Então, entra também outro confronto interno dele com ele mesmo. Não é o confronto dele com a filha, mas o que ele espera, o que ele, na verdade, o que ele não esperava vir da filha dele, para que ele pudesse enfrentar os seus monstros, os seus conflitos morais internos novamente. Então, passo a palavra. Deixa eu só voltar lá na imagem inicial, que eu acho ela bastante emblemática também, que é essa aqui. Voltando, que acho que dá para dar uma boa cancha aí, uma boa entrada também para a Lurdinha, quando a gente fala sobre família, sobre essa questão hierárquica, pai e filhos e tudo mais. Então, Lurdinha, passo a bola para você. Não sei se vai ser o Snack, já está aí de volta também. Ok. Eu acho que a Lurdinha pode continuar e o Isnar encerraria a noite de hoje. Pode ser, Isnar? Encerraria falando dessa sétima arte de forma brilhante que você tem colaborado. Lourdes, fique à vontade, o tempo é todo seu. Mais uma vez, eu quero agradecer ao convite dessa minha grande amiga Sônia, de tantas batalhas e tão querida, a família toda. A família toda. Agradecer a Sônia, agradecer a gentileza do Júlio, do Marco Antônio, do seu Marco Antônio. O meu Marco. É que eu tenho o meu Marco Antônio isso também, que eu ia dizer, a Lourdes também do tem. Isnar. Então, eu quero agradecer a gentileza de vocês. Não nos conhecemos pessoalmente, mas está sendo extremamente enriquecedor. E eu queria dizer para o Júlio que eu assisti ao filme por 2 vezes. Eu assisti por 2 vezes, mas o Júlio fez uma abordagem tão brilhante, que eu me vi diante da tela de novo. E então, magníficas as ponderações, as reflexões do Júlio. E eu vou seguir um outro rumo, né? Primeiro, falando a questão família, não é? O filme traz o modelo da família tradicional. Embora isso hoje traga inúmeros debates, inúmeras discussões válidas. Então, eu prefiro considerar sempre o núcleo familiar. Quer dizer, o núcleo familiar como o conjunto de pessoas vivendo sob o mesmo teto, corresponsáveis pela própria estrutura, pela sua manutenção, pela educação dos mais novos. Então, pensar núcleo familiar, né? Porque, pensando na evolução dessa família, embora nos moldes de um núcleo familiar tradicional, né? Pai, mãe, filhos, não é? Ela tem todo aquele momento das crianças pequenas e a harmonia, etc., e ela acaba se tornando praticamente uma família disfuncional. Disfuncional porque, no momento que cada um, por inúmeras razões, né, segue rumos próprios, rumos diferentes, aquela paz, aquela alegria da infância desaparece. Penso que entre os pais, mães, avós, enfim, os adultos, né, enfim, que criam uma criança, acabam realmente passando por isso. Acabam passando por isso porque aquela vida da nossa infância, da infância das nossas crianças, ela acaba não se repetindo.
embora ela permaneça e muito na nossa memória. Na nossa memória. Embora nós não tenhamos na família alguém que filme como o Dale, nós temos as nossas fotos, né? No tempo dos meus filhos pequenos, era a máquina Start B. Eu acho que alguém vai ter que procurar no Google o que era a máquina Start B. Eu acho que o Snar conhece, viu? Eu acho é? que o Snar... Máquina? Máquina o quê? A máquina Start B, máquina fotográfica Start B. Não conheço. Não é do meu tempo. Aquela que a gente abria, fazia um caixotinho, a gente tinha que olhar assim, regular a câmera, era difícil, mas esse era o nosso instrumento de registro das memórias, não é? E tínhamos ainda que depois mandar revelar, etc. e tal. Então, na verdade, nós ficamos com as memórias. E eu diria o quê? Os filmes do nosso personagem, na verdade, eles funcionaram, na visão de um historiador, como locais de memória. São os locais de memória que, de repente, jogam as âncoras e a nossa história retorna. Retorna porque elas estão fixadas nesses locais. Era o rio, era a pesca, era o Natal, eram as balas no final do filme, não é? Mas são os locais da nossa memória. Então, é esse menino caçula que acaba sendo o guardião dos locais de memória e produtor dessas memórias através dos seus filmes. O Júlio destacou bastante a questão dos conflitos, né? E a gente teria que dizer hoje, sem filme, sem a sétima arte, mas no nosso dia a dia, mais nu e mais cru. Qual a família não tem conflitos? Qual a família não vive conflitos? Os filhos não são todos iguais, né? Os velhos, os meus avós, por exemplo, diziam: a nossa mão tem 5 dedos, mas nenhum é igual ao outro. Cada dedo tem uma conformação física, tem um papel no papel das nossas mãos. Então, isso é o que se dá na família. Então, acho que os conflitos estão sempre muito presentes na nossa vida, em maior grau ou menor grau. Evidente que nessa família, que eu estou classificando quase como tendo se tornado disfuncional, esses conflitos foram muito fortes. As mágoas eram muito profundas. As diferenças não foram assimiladas ou dialogadas em tempo. Foi após a morte da mãe, após uma tragédia, uma pequena tragédia familiar, é que a reunião de todos vai também ser ocasião de eclosão dos conflitos de uma maneira atualizada. E quais as razões? Acho que o filme expõe inúmeras razões e que o Júlio, na sua síntese, trouxe lindamente. Mas eu queria trazer uma outra fonte de conflito que me parece bastante real, que é o que eu chamo de: nós temos uma formação profissional
e, ao mesmo tempo, nós temos uma deformação profissional. O que é que eu chamo de deformação profissional? É esse comportamento, essa atitude de repente, nós levarmos muito a nossa formação, os nossos princípios profissionais, o nosso agir profissional para fora do nosso ambiente profissional. Então, este pai, que era juiz, no seu relacionamento, muitas vezes ele atuou como juiz, rígido, rigoroso, fiel a determinados princípios. Eu costumo brincar a propósito dessa nossa deformação profissional, eu falo, coitado de filho de professora. Faz uma pergunta, já ganha uma aula. Porque é Com do nosso certeza, fazer. Luzinha. Esse exemplo está perfeito. Porque é do nosso agir pedagógico explicar, ensinar, falar sobre. Então, coitados dos filhos. O Júlio toda levantou a mão. Pois Que não, foi, Júlio. Olha, o meu pai, ele não era professor de carreira, meu pai era advogado, meu pai chegou a ser juiz, não tinha esse rigor todo do pessoal do Durval, mas, de fato, eu me vi na minha infância agora, eu fazia uma pergunta, eu ganhava uma aula. Eu falava, pai, eu só fiz uma pergunta, é sim ou não? Só faltava citar a Constituição. Exatamente. Então, eu entendo que, de repente, essa, entre aspas, deformação profissional também veio para o seio daquela família. E aí é possível a gente perceber a inconsistência entre o agir do pai e o agir da mãe. O que também é mais ou menos próprio, né? A mãe é mais, em geral, há exceções, não vamos generalizar, né? Mas quase sempre a mãe é mais moderada, é mais paciente, está disposta a esconder algumas artes dos filhos. E por diversas vezes, esse juiz disse: a sua mãe me culpava. Sua mãe me culpava disso. Por quê? Porque ela era o elemento mais pacificador, menos rígido. Então, essas inconsistências entre pai e mãe, eu não saberia dizer exatamente, acho que a Sônia e o Marco talvez possam dizer, o quanto elas acabam influenciando na formação das crianças. Porque as crianças acabam, e isto eu acredito que é em quase toda a família, as crianças acabam sendo capazes de manipular estes comportamentos. De manipular a maneira como relatam as coisas para o pai, como relatam as coisas para a mãe. Lourdes, E evidente. Oi. Só entrando aí um pouquinho, já respondendo, não é? Essa fala hoje, não é? Analiticamente falando, das crianças e dessa manipulação, não é? Para nós, na clínica, ela soa como um alerta. O que esta criança está manifestando? No momento em que ela pontua, não é? O papai, com o papai, ele é meu papai, eu amo, mas eu não conto para ele que eu estraguei a borracha. E, de repente, essa mesma criança, não é? Ela tem a confiabilidade
de falar para a mãe que ela comeu a borracha. Quer dizer, no olhar clínico, nós temos que investigar o porquê dessa dualidade de comportamento de uma criança, né, Lourdes, que você citou. Sim, uma criança. A criança é um ser que ainda não foi introduzido a ela a mentira, a falsidade. Ela realmente é um espelho. O que ela faz, ela fala. No momento em que clinicamente se observa uma distorção desta fala, traduz-se como sendo um sofrimento. Então, essa criança já está em estado de sofrimento. Então, vamos observar como esta família, não é, se comporta diante dessa criança, não é? Quais são as percepções desse pai e dessa mãe? Marco Antônio levantou a mão. Quer falar? Sim. Quero falar, mas eu não vou me alongar muito, porque logo em seguida da Lourdes é a minha fala. Uma coisa que esses dias eu estava observando, é muito comum, quando ela falou que as mães às vezes são meio passionais, não é isso? Elas concordam, elas escondem as artes dos filhos. De sempre tem um filho que diz assim: mãe, você tem que acreditar em mim, não no meu pai. Já repararam isso? Né? Essas questões Acredite, escuta. Acreditem em mim, não no meu pai. Na mamãe, sim. Na mamãe, sempre tem que acreditar no que a mamãe fala. Eu vou falar isso melhor depois da minha fala, mas entenderam o que eu estou tentando dizer? Exatamente, Marco Antônio. É a questão clínica. Quando chegam essas questões na clínica, não é? Nós estamos vendo aí toda uma disruptura familiar. O conjunto familiar está doente. Lourdes, pode continuar. Fala é tua. Então, eu acho que essas inconsistências são sérias e são reais. E o filme traz isto, ainda que não de uma forma tão gritante, mas traz. A outra questão que eu quero abordar é a questão da preferência pelos filhos. Nem sempre é ciúme bobo de uma criança, mas muitas vezes ela realmente se sente menosprezada em relação ao irmão. Em determinadas culturas, o primogênito é o primogênito. Os outros vêm depois. E filho do meio é o do meio, porque há o mais velho, o primogênito, e há o caçula. É o bebê. E o fato das crianças perceberem uma preferência por uma das crianças da casa, vamos dizer assim, não necessariamente por um dos irmãos, por uma das crianças da casa, também traz marcas profundas. Eu convivi com uma pessoa extremamente problemática, extremamente amarga, de convivência muito difícil, e que eu, na minha ignorância psicanalítica, achava que era justamente uma certa preferência pela irmã mais velha, que era bonita, e ela não.
Então, nessa minha ignorância, né, psicanalítica, eu encontrava sempre desculpas para essa amargura, porque eu dizia, como pode uma criança crescer se sentindo rejeitada? Não aparece isto desta forma no filme, mas, sem sombra de dúvida, esse pai tinha, sim, expectativas diferentes em relação aos filhos. E aí aparece a atuação dele como juiz, mandando o filho para o reformatório. Você precisa ser corrigido. É aquele, é o rebelde. Acho que você já disse, é o ovelha negra. E por que se tornou ovelha negra? Por quê? Qual foi a raiz dessa rebeldia? Não sei, não consegui captar. A diferença entre os dedos. A diferença entre os dedos. Uma outra questão que, para mim, surgiu bem forte quando o pai e o filho do meio estão naqueles embates, naquelas discussões fortíssimas, aquelas discussões que talvez só não machucassem mais porque o ferimento anterior era muito grande. Não é? E aí eu pergunto, os pais erram? Os pais erram? Eu acho que erram. Eu acho que erramos. Mas nós nunca erramos para prejudicar um filho, ainda que não seja o nosso preferido. Quer dizer, enquanto seres humanos, nós erramos. E nós erramos na educação dos filhos, nós erramos na formação dos filhos, nós erramos com nossos alunos, nós erramos com nossos amigos. Erramos. Mas qual a intencionalidade? Qual a intencionalidade? A intencionalidade é realmente causar um prejuízo? A intencionalidade é realmente fazer com que aquela criança não encontre, de repente, o seu rumo? E aí, quando as coisas estão explodindo, eu posso colocar que o meu comportamento pessoal sempre foi o correto? Como ele faz com o filho em relação ao casamento? Vem mais uma vez a questão do julgar. Aquele pai foi muito julgador. Embora no final do julgamento ele se redime. Ele se redime quando ele justifica uma pequena pena para um crime grave, porque ele via naquele sujeito o seu filho. Lourdes, o Júlio levantou a mão aqui. Fala, Vamos Júlio. botar aí, Júlio. Lourdinha, você foi extremamente feliz com essa sua colocação agora. Porque quando esse momento, o ápice no final do julgamento, ou seja, ele realmente, como um pai e como um juiz, ele foi muito julgador. Aí eu volto àquela questão, de fato, dos valores morais, da bússola moral, daquilo que você tem para você, como deve se comportar, como os outros devem se comportar, principalmente os filhos.
E muitos filhos sofrem isso nas mãos dos pais. Os pais se preocupam com a sociedade, como os filhos deles têm que se comportar. Então, é como moldar aquela criança numa forma, aquela massinha. Você coloca aquela forma ali, eles têm que ficar presos para ser uma versão mirim sua, uma versão jovem sua, uma versão adulta sua. É o desrespeito à subjetividade. Lembra, Sônia, que a gente falou, acho que foi no mês passado, sobre as crianças são sujeitinhos. Então, eles têm a sua existência própria. E quando você fala agora também, quando o pai se redime naquele momento do porquê ele deu aquela pena curta para aquele criminoso, ali foi, acho que, uma linda declaração de amor dele para o filho. Essa redenção dele. Então, não quero mais dar spoiler, mas foi fantástico mesmo. Exatamente. Quer dizer, ele, na verdade, o que ele fez? Ele estendeu a mão para aquele criminoso, porque o que ele desejava era que tivessem estendido a mão para o seu filho. Para o seu filho. E para mim, nesse momento, é que o amor ressurge. Nesse momento, o amor ressurge. Eu não queria isso para você. Queria que alguém houvesse tratado diferente, tivesse dado uma oportunidade. E quando o amor ressurge, junto vem o perdão. Ambos se perdoam. Ambos se perdoam. E, apesar de todo o conflito, a lição do filho que cuida do pai, o filho que vai dar banho no pai, com quem ele briga. Então, é o amor que ressurge, mas ressurge junto com o perdão. E o pai lhe diz: o melhor advogado é você. O filho só queria essa palavra. O filho ansiava por essa palavra. Então, há muitas outras facetas que nós poderíamos levantar nesse relacionamento familiar, não é? O cuidado do mais velho com o mais novo, achando, como quem diz, vai sobrar para mim. O que é que você vai fazer? Mas, no fim, eles veem que ele é uma criança também. Eu achei o filme emocionante, principalmente essa parte final. Foi muito bom poder ver e poder estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Lourdes. Júlio levantou a mãozinha completa. Muito obrigada, Lourdes. A Lourdinha falou outra passagem linda também, do filho cuida do pai. Eu lembro daquela cena, quando ele chega na casa do pai, já sabendo que o pai estava doente, e vê o pai já jogado no chão do banheiro. Tô dando spoiler, gente, desculpa, mas é que é apaixonante não tem essa como. história. Aqui não tem como, Júlio. Aqui a gente teve que estudar o filme. Eu acho que eu acredito que muitos assistiram, viu? Eu acho que o momento acho que a maior ruptura que o filho tem com relação ao amor, ao afeto pelo pai dele, é quando ele vai dar banho no pai. Aquela cena da banheira ali foi tudo. Brincam, e os dois encontram a desculpa para a menina que quer entrar. Exatamente, os dois riem ali naquele momento. Eles compartilham a desculpa. Exatamente. Ali os dois se reencontram como pai e filho. Acho que aquele momento foi glorioso. Foi lindo aquele momento. É épica aquela cena para mim. Como a do tribunal. Aquela cena é de um lirismo, é de uma poesia fantástica, que não tem como não se emocionar com aquela cena ali.
Tanto uma quanto outra cena, né? Essa cena que a Lourdes encerrou a fala, não é? É uma cena extremamente épica e falar de uma paixão, não é? Ali a gente vê aquela paixão, aquela compaixão entre ambos, não é? O despir-se, não é? Então, aí, analiticamente falando, o despir-se daquele juiz que, na sua arrogância, né, disciplinar, na sua arrogância moral, não é? Naquele momento, ele se despe, não é? E eles acabam brincando juntos. Então, esse ato da brincadeira, não é? E aí, Lourdes, volta a cena das crianças, não é? E por isso que eu lembrei muito desse filme, falando de família, falando de moral, exatamente essa conjugação, não é? Daquele homem, daquele juiz, que, num determinado momento, ele se volta à infância com aquele filho, os dois alegres e brincando naquele retorno, não é? E na introdução daquela menina naquele ato. Quer dizer, realmente esse filme ele é apaixonante, não é? Eu já assisti milhares de vezes para aula, para palestra, não é? Mas eu quero lembrar aqui a todos vocês que não nos conhecem muito, não é? O Júlio é solteiro, tá? Mas a Lurdinha é mãe de 4, não é? Meninos, não é, que eu conheci, participei da infância deles. Isnar também, pai de 3 meninos, não é? E aí, entre Isnar e Lurdinha, eu fiquei com uma diferença. Eu tive um menino e 2 meninas, mas essa conjugação eu me lembrei muito de Hannah Arendt, quando ela fala do amor, do perdão e da justiça. Eu sou eu sou apaixonada por Hannah Arendt, né? E eu vi ali naquele jogo cênico que o Júlio chama de lirismo, né? Exatamente o amor, o perdão e a justiça se concretizando naquela simbiose entre pai e filho. Era isso. Muito obrigada a Júlio e Lurdinha. Nós estamos rodando muito bem. Quem vai entrar na roda agora é o Marco Só uma palavrinha. Fique à vontade, é só levantar a mão, viu? A Sônia diz que eu sou mãe de 4 filhos. Ela não completou. Avó de 8 netos e bisavó de 8 bisnetos. Olha, a Lourdes andou rápido. Essa é a verdade. O Isnar não é bisavô ainda, né, Isnar? Não. Então, acontece que a Lurdinha também não contou. Tem muitos gêmeos na família dela. Então, a aceleração vem por aí, né? Então, mas é uma conta para e muito interessante, né? 4 filhos, 8 netos e 8 bisnetos. E continua editando, continua pensando, passando, não é, Lourdes e Isnar? Passando pelas dificuldades, como a Lourdes bem colocou no início da fala, não é? Nós não podemos entender o real a partir do Facebook ou do Instagram, não é? Nós temos que
pensar o real exatamente como ele é. As dores que ele nos faz, as dores que devemos sentir e viver, e as alegrias, não é? Porque ser bisavó de 8 crianças é uma alegria sem fim, não é? Então, nós temos que, de fato, vamos ao longo da vida, eu sei um pouco da vida da Lourdes, como ela sabe da minha, somos marilhenses, não é? Então, sabemos e jamais nos apartamos, essa é a verdade. Eu fui embora de Marília, mas continuamos amigas, não é? Então, ela sabe, eu sei das dificuldades que encontramos em nossos caminhos, das dores sofridas, mas, gente, é a dor que, ao final, sempre terá um banho, um recomeço, uma alegria, porque o diálogo, não é? Ao perceber uma criança dupla, vamos dialogar, vamos querer entender o outro lado desta criança. Então, é dessa maneira que nós, pais, avós, eu já sou avó de 5 também, não é? Então, pais, Marco Antônio tem um casal, não é? Então, sabe muito bem o que é lidar com um menino e com uma menina, e é ele que, provocando esse início da fala dele, seja bem-vindo e continue com a sua fala. Bom, boa noite a todos. Agradecer uma vez a oportunidade da Sônia, a oportunidade da PUC-Rio, aos colegas de fala, Lourdes, Júlio, Isdar. E eu queria começar a minha fala. A Sônia só cometeu um erro quando falou que eu tenho um casal de filhos. Eu tenho um casal de filhos naturais e eu sou pai do coração de 2. Eu queria que vocês me permitissem, tá? Me permitissem dizer o seguinte: no filme O Juiz, nós estamos falando de moral. O que é moral na filosofia? O que é moral para Freud? O que é certo e o que é errado? E o que o juiz faz? Ele condena, ele julga, na sua grande maioria não absolve e condena. O modelo dessa família do filme, na minha visão, é o modelo mais arcaico possível. O pai é o juiz, o todo-poderoso, o filho, rebelde, que não quis ser juiz, resolve ser um advogado. O ponto de reencontro da família é a morte da mãe. Como a Lourdes bem lembrou, uma pequena tragédia, porque a morte é uma consequência da vida. Todos nós vamos desencarnar. Mas entenda uma coisa, tem um episódio no filme, quando eles estão assistindo ao filme de família na câmera Super 8, ou vintage, como o Júlio coloca, que sem querer, o irmão do meio mostra o quê? O pai, o juiz, fazendo tratamento de quimioterapia. No filme, o tempo todo, o juiz tinha que delinear e mostrar uma personalidade infalível. Uma família cheia de regras. O juiz não erra, o juiz não comete crimes e o juiz não fica doente. O filho advogado questiona, algumas vezes no filme, pai, mas são muitos anos como juiz. Certo? Outra questão, ele é mostrado, o juiz é mostrado como ser frágil, que fica doente e sai com um amigo para jogar xadrez e para fazer as sessões de quimioterapia. Ele não podia ser visto como um ser que adoece e muito menos que erra, e muito menos um ser que comete crimes.
ele atropela, assim, uma pessoa. Só que, pelo efeito da morfina e da quimioterapia, ele não se lembra que atropelou um cidadão e, por ironia do destino, mesmo o cidadão que ele havia condenado. E tem uma outra questão, não sei se vocês percebem, ou se eu estiver falando alguma besteira, me corrijam. Esse cara que o juiz atropela sem querer, porque o filme também não elucida isso, ou por querer, quando o juiz estava no posto de gasolina, esse cara e passa e diz: foi muito bom que a sua mulher morreu, juiz. Não é isso? Então, assim, entendam aonde eu quero chegar. O conceito de moral, né? Eu fui criado numa cidade do interior, por acaso, na cidade onde a Lourdes mora, que é Marília, e eu tinha um amigo que o pai dele era juiz. Então, nós dizíamos assim para todos: o pai do Teófilo, o doutor Teófilo, é o símbolo da moral da cidade, né? Que nem na minha cabeça não cabia o filho do juiz beber, fumar. Eu podia, porque minha mãe era professora, dona de escola, mas quando eu vi a primeira vez o meu amigo, meu melhor amigo, bêbado no carnaval, eu disse assim: não, isso daí não procede, o pai dele é juiz. Quer dizer, o símbolo da moral, né? Estampado, registrado na minha cabeça do filho do juiz. E o filme mostra o quê? Primeiro que todas as famílias têm crise, todas as famílias têm problema, né? O conceito família, moral, bons costumes, não é isso? Né? Nós adoramos dizer que a nossa família é uma família sem problema, a família do Facebook, onde todas as fotos são maravilhosas e nenhum membro da família tem problemas, não é isso? O conceito, né, cibernético do momento, tecnológico, mostra o quê? Uma sociedade extremamente perfeita. Todo mundo tem um filme no TikTok, um filme no QA, um filme no Facebook, muitas fotos. Agora, quando a gente discute na sociedade, na psicanálise, no dia a dia, o que é certo e o que é errado, o que é certo e o que é errado hoje? Quais são os conceitos de moral da sociedade contemporânea? Porque, assim, todas as famílias atuais, elas têm foto no Facebook. Muitas viagens, os encontros, os registros. Desculpem, eu estou estudando, acho que pela milésima vez, a história dos quartos, Michel Perrault. Ela começa pelo quarto, estudar o quarto, o que é o ambiente do quarto. O ambiente do quarto é você, não é isso? Toda a sua identidade está dentro do quarto. Por exemplo, tem uma passagem do livro que ela estuda o quarto de Freud. O quarto de Freud é o quarto mais misterioso do mundo. Primeiro que ele colecionava estatuetas, né? Segundo, ele cria uma ciência chamada-se psicanálise, para estudar o quê? Inconsciente. O juiz, quando ele se coloca na posição do julgador, né? É ele que vai decidir. Pode ter até um corpo de jurados, mas, na sua grande maioria, os julgamentos não são de cunho público com corpo de jurados. É ele que diz: condenado, absolvido. Então, o que eu queria refletir com vocês é assim: dentro do filme, o juiz é infalível, mas, na verdade, ele é falível, porque ele está com câncer. Me entendem? Né? Que conceito de moral é esse? Que, tudo bem, ele queria um filho juiz que virou advogado, o outro não foi um profissional de beisebol ou futebol americano, se não me engano, porque o irmão que virou advogado sofreu um acidente de carro e ele se machucou e parou de jogar. Mas entendam que
durante o desenrolar da trama do filme, em todo momento, o pai, o juiz, é o que decide a família toda. Que nem a família se reencontra exclusivamente porque a mãe morreu. Não foi combinado no final do ano que vem, antes da mamãe morrer, nós vamos nos reencontrar. Não é isso? Todos esses conflitos que o filme mostra se dão porque eles se reencontraram no enterro da mãe. Não era um momento festivo. E aí o pai, não fica claro no filme, se foi por causa da quimioterapia, por causa da morfina, comete um crime. Não sei se vocês lembram que tem uma hora que os policiais chegam na casa do juiz, teve uma denúncia, o carro do juiz tinha a marca do capacete lá do cidadão que morreu atropelado, e o juiz não se lembrava que tinha feito isso. E tem uma outra perspectiva do filme que me chama muita atenção, é quando, para não nomear o filho advogado, porque o filme se ambienta nos Estados Unidos, aqui não pode, mas lá o pai pode, quer dizer, o filho pode defender o pai, né? Não é antiético perante o tribunal, né? É quando ele escolhe um advogado totalmente inexperiente para não deixar que o filho o defendesse e depois é convencido pela justiça, não pela vontade do filho defender o pai, que aquele advogado era incapaz. Aí o filho disse assim, pro bono, como o Júlio falou, Júlio, não vou te cobrar nada, mas eu preciso te defender, porque senão você vai ser condenado. Então, o que eu queria colocar, até para fechar minha fala, que já estamos chegando em quase 21h30, e o Isnar ainda tem que falar, e eu queria que vocês hoje perguntassem bastante e a gente pudesse responder algumas questões, nós precisamos refletir muito sobre os conceitos de moral, segundo a psicanálise, segundo a filosofia, o que é certo, o que é errado, e os conceitos de moral da contemporaneidade. Mudaram muito, não foram? Os conceitos mudaram, sim. Hoje nós temos famílias, para encerrar, agora eu juro que eu vou encerrar, que todos da família olham para o celular. Já repararam? Nos carros que passam à nossa volta, o pai está dirigindo, ou a mãe, mas o restante das pessoas que estão dentro do carro estão olhando para a tela preta, para o celular. Então, foi o que a Lourdes falou. É preciso que aconteça uma pequena tragédia familiar para as pessoas se reencontrarem, para as pessoas conversarem. Mesmo porque, gente, nós estamos no meio de uma pandemia. Bem ou mal, ainda estamos trancados dentro de casa, sim. Quando saímos à rua, saímos de máscara. Né? Estamos enxergando só uma metade do rosto, os olhos. Não dá para saber se o cara que está falando com você, a não ser que a máscara esteja muito apertada, se ele está sorrindo ou se ele está fazendo uma boca, fazendo torta de descontentamento da tua fala. Nós estamos aprendendo com a pandemia a reinterpretar. Não é isso? A interagir. Por exemplo, o vínculo familiar é importantíssimo. Nós somos obrigados a ficar dentro de casa. Existem algumas pessoas que voltaram ao trabalho por uma questão de necessidade. Mas, na sua grande maioria, nós só estamos saindo de casa ainda para ir ao mercado, ou para tomar vacina, ou para, de vez em quando, não ficar muito explosivo dentro de casa. Vamos dar uma passadinha mais rapidinho no shopping. Não é isso? Por exemplo, agora eu prometo que eu vou fechar. O questionamento da ineficácia da vacina, será que é verdadeira? Então, assim, reafirmando o que a Lourdes falou, o que o Júlio falou, o filme
além de falar da questão da moral, ele reafirma cada vez mais que nós temos que ser o quê? Família, união. Sem episódio de pequenas tragédias. Eu encerro minha fala na noite de hoje, agradeço a todos. Se ficou dúvidas, as perguntas vão ser abertas logo depois da fala do Isnar, mas agradeço mais uma vez aos colegas aí de fala, Sônia e a PUC-Rio. Uma boa noite a todos. Obrigada, Marco Antônio. Isnar, pode abrir o microfone, a noite é toda sua. Muito bom. Seja bem-vindo. Olha, eu só quero lembrar que eu coloquei ali no chat o livro que o Marco Antônio indicou, História dos Quartos, de Michelle Perrault. Esse livro, eu pus uma pequena observação, uma escrita da intimidade. Então, para o pessoal da psicologia, da psicanálise, ele está disponível, inclusive, em PDF. Ah, está lá também. Pronto. E está disponível em PDF. Isnar, desculpe, seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Agradeço imensamente essa oportunidade. Agradecimento à plateia que está nos assistindo, à PUC que nos proporciona isso. Maravilha, beleza. E eu peço desculpas de um problema que deu aqui, que eu não entrei na hora, e aí quebrei um pouco o ritmo que estava combinado. Mas a gente consegue salvar as coisas. Eu vou começar pelo final. Eu acho que a apresentação que o Júlio fez, a Lourdinha e o Marco Antônio, sobre a história do filme, é um negócio que deveria se tornar uma prática. Eu me lembro que o Cine Paysandu, durante alguns anos, ele adotava o conceito, o critério de, a cada filme apresentado, ter um debate sobre o filme depois. Muita gente ia embora, mas um grupo ficava para discutir o filme, esmiuçar o filme. E isso é da maior importância, da maior relevância, na medida em que permite um aprofundamento, um entendimento melhor sobre situações que acontecem e que não dá na hora para a gente perceber. A rapidez do filme, a movimentação, acontece, passa quando a gente vai raciocinar sobre uma coisa lá de trás, já está num outro momento acontecendo e a gente perde muita coisa. Eu teria que fazer, feito a Sônia, assistir esse filme milhares de vezes para poder ter um entendimento mais completo, né? A gente acaba aproveitando muito pouco de cada filme que a gente vê, particularmente filmes que têm um conteúdo como esse. Então, eu acho que isso que está acontecendo aqui, de essa série de roda de conversa que o Júlio propôs e selecionou esses filmes, é uma iniciativa fantástica, maravilhosa, que devia esmiuçar. E aqui agora eu digo, a narrativa da Lourdinha, a narrativa do Júlio, a narrativa do Marco Antônio, é motivo de mais 2, 3, 4 rodas só em cima daquilo. Tal a riqueza de detalhe que tem, de informação, e que precisava ser esmiuçado. A gente acaba ficando muito raso nesse tipo de coisa. E eu acho mais fantástico, eu vou repetir um pouco o meu discurso da semana passada sobre esse assunto da psicanálise na sétima arte, né? A psicanálise, que está aí, todo mundo conhece, sabe da sua importância, da sua relevância, mas muita gente não sabe por que o cinema é a sétima arte. Classifica-se como sétima arte, mas não tem um conhecimento maior, uma preocupação maior em saber por que a sétima arte, né? E é muito importante na medida em que o Ricciuto Canudo, lá na Itália, um teórico, um cara do movimento futurista, ele se tornou crítico em cinema porque ele começou a ver o cinema no começo, naquele tempo de cinema mudo ainda, e ele previu que o cinema ia se tornar em alguma coisa muito mais profunda, muito maior, e que ia ter uma evolução muito grande, e se dedicou muito a estudar sobre isso. Ele era um homem de vanguarda, foi um dos influenciadores do impressionismo, era amigo do Guillaume Apollinaire, do Ravel, né? Compositor do grande bolero de Ravel, do Picasso, e é um cara que se dedicou, então, a trabalhar em cima disso, e, num determinado momento, ele achou que devia classificar o cinema como a sétima arte,
considerando que ele era mais ou menos assim a essência da música, da pintura, da literatura, do teatro, da escultura e da dança. E o cinema era, portanto, a essência de tudo isso, e era um movimento que sintetizava a dimensão plástica da pintura e da arquitetura e da escultura e a dimensão ritmíca da dança, da música e da poesia. E o cinema é exatamente isso, o cinema é movimento. E o cinema nasceu com o cinematógrafo lá dos irmãos Lumière, que era uma coisa profundamente primária e que passou a ser utilizado como distração, como entretenimento, historinhas curtinhas sobre o cotidiano, a vida das pessoas, a mulher na pracinha, o guarda que fazia isso, aquilo, tal. Veio Chaplin e criou uma situação totalmente diferente, incrementou profundamente o cinema, mas o cinema mudo, e até apareceu, numa certa altura, um cavalheiro que procurou um dos irmãos Warner, que seria futuramente a Warner Brothers, e ofereceu para ele uma tecnologia que o cara desenvolveu de dar fala aos personagens. E esse irmão, esse brother, teve a audácia, a pachorra de dizer que não interessava aquilo porque ninguém estava interessado em ver atores falando. Alguém não acreditou nisso e acabou botando fala no cinema, e o cinema foi evoluindo, foi modificando, foi adotando tecnologias várias, e foram surgindo filmes e mais filmes, e veio depois o Technicolor, depois veio o Dolby Stereo, e veio toda uma técnica para dar uma dimensão maior no cinema, e o cinema começou a utilizar livros, romances, histórias, casos, e trazer, então, uma segmentação profundamente importante para a criatura humana, e tornou-se nisso que a gente conhece aí, de filas e filas em bilheterias, e filmes com milhões de pessoas assistindo e trazendo uma contribuição profundamente importante à vida da sociedade. E o cinema aí explorou drama, amor, ódio, guerra, espaço, mar, né? Amizade, companheirismo, coisa infantil, coisa para adulto, coisa para doente. A Anísia Silveira acabou com um trabalho maravilhoso que ela fez, sendo premiada com um lindo filme que conta a história dela tratando dos doentes mentais nos nossos manicômios, que era a forma de tratar pessoas que tinham um certo distúrbio e era considerada louca, e então internava, tratava com choque, tratava com remédio, e depois ela encontrou um filão que, através da arte, da pintura, muitos daqueles poderiam se tratar e foram se tratando, expondo o seu interior e botando para fora isso e voltando a ser pessoas absolutamente sociáveis, né? E o cinema acabou, então, vindo a ser essa sétima arte, efetivamente, e criando essa coisa maravilhosa que é um instrumento de cultura, de conhecimento, de informação, de debate, de intriga, de questionamento, com filmes dos mais variados assuntos, argumentos, né? Quem gosta de policial vê filme policial, quem gosta de filme de drama vê filme de drama, e toda essa riqueza que tem por aí. E lá, portanto, aparece esse filme O Juiz, que retrata tudo isso que vocês abordaram aí e muitas outras facetas que a gente acaba, às vezes, não percebendo, e passa a ser, transformou-se nessa grande indústria e, mais na frente, começou a ser utilizado de outras formas. E aí, só uma curiosidade que eu quero incrementar aqui, na propaganda. O cinema, numa certa altura, foi descoberto pela propaganda, porque as mídias, antigamente, né, originalmente, foi o cartaz, depois um anúncio em jornal, um anúncio em revista, depois veio o rádio, depois veio o cinema e depois a televisão e hoje as redes sociais, etc, etc. Quando o cinema apareceu, os recursos eram primaríssimos aqui no Brasil, né? Não se tinha a tecnologia, a experiência americana, que já tinha modelos, atores, diretores, toda uma linguagem cinematográfica, e no Brasil começou a capengar na propaganda, mas começou a se usar o cinema através de tabletops, filmes que eram feitos numa mesa com fotografias. O filme era praticamente
era com coisas estáticas, e aí botava cartela e tal, e depois rodava o filme e vendia. Aí depois desenho animado começou a ser usado também, até depois começar a fazer filme propriamente dito, e em 30 segundos contar uma historinha para sensibilizar, para motivar as pessoas a comprarem produtos. E os publicitários chegaram a fazer filmes geniais, fantásticos, premiados em Cannes, premiados em Nova York, filmes geniais com uma capacidade fantástica de despertar, motivar e persuadir para vender, né? E nos Estados Unidos aconteceu, então, por volta de 45, uma história em que o Gallup já era um grande pesquisador, que veio depois a montar o Instituto Gallup, e apareceu uma figura, o Jim Zickley, que trabalhava com ele, que era um grande picareta, mas conhecia tudo da coisa publicitária, e o cara inventou uma maquinazinha, o taquicoscópio, e vendeu a ideia para o Gallup de usar aquilo para estimular a venda. E aquilo era uma maquinazinha que projetava um slide no filme em fração de segundos. Então, o filme, para ter movimento, precisava de 12 quadros, e 12 quadros por segundo. Então, num daqueles quadrinhos, projetava-se uma mensagem visual que ninguém percebia. A fóvea não tinha capacidade para captar aquela imagem, mas aquilo ficava no inconsciente. E ele, então, arrumou um filme, que inclusive era com a Kim Novak, e convidou pessoas para assistir o filme e montou o taquicoscópio lá num cantinho com 2 slides. Coma pipoca, tome Coca-Cola. E passava o filme e foi projetando a cada segundo, projetava um slide alternadamente. Do lado de fora, ele armou um circo com carrocinhas de pipoca e com quantidade enorme de Coca-Cola. Quando o pessoal saiu do cinema, o pessoal caiu em cima, comendo pipoca desbragadamente e tomando Coca-Cola feito doido, porque estava induzido por aquela mensagem subliminar. E o subliminar, e aí eu queria vender isso para o Gallup, porque ele ganha muito dinheiro, e o Gallup foi contra, isso que era um absurdo, que não podia admitir aquilo, que aquilo era uma mensagem criminosa, porque feria profundamente a ética, levar as pessoas a comprarem uma coisa sem ter consciência do que estava comprando, motivada por um estímulo totalmente torcido. Muita gente condena a propaganda, mas a propaganda ela não é tão criminosa na medida em que ela expõe o produto e a pessoa tem a oportunidade de aceitar ou recusar, né? Ninguém é obrigado, é levado a comprar forçadamente. E esse processo seria altamente criminoso. Foi proibido, discutiu-se muito sobre a propaganda subliminar, que é profundamente mal interpretada. Muita gente acha que um filme comercial que tem muita espuma, aquilo é subliminar, porque envolve a pessoa na ideia de que ela vai tomar banho daquela espuma e vai no sabonete vai ter aquela espuma toda, não tem nada de subliminar, subliminar é outra coisa, né? É esse esquema do Zickley. Ele foi expulso da organização do Gallup e deu um debate enorme. Até hoje tem gente que acredita que a Coca-Cola faz propaganda subliminar e que é esse sucesso no mundo porque, através de cada filme, tem um recursozinho lá que mexe no inconsciente das pessoas e que cria bobagem, balela, né? Então, o cinema teve essa grande contribuição para a propaganda que hoje está meio em desuso e até por falta de criatividade, porque a propaganda hoje está lamentavelmente pobre, né, em termos de criatividade, em termos de capacidade de argumentação, de envolvimento com o consumidor, mas o cinema tem uma história que é uma história rica, maravilhosa, fantástica e de grande contribuição para as sociedades. E sétima arte. Eu acho profundamente feliz essa iniciativa da Sônia de colocar a psicanálise na sétima arte, na medida em que a gente já teve uma galeria de filmes tratando da psicanálise, tratando do inconsciente. Assim, a grosso modo, tem Amnésia, né? Mente Brilhante, Cisne Negro, que é uma história que eu não vi o filme, tenho muita vontade de ver. Tinha uma mulher que dançava e ela fazia o cisne branco, mas ela ficou tão encantada com a história que ela começou a querer fazer o cisne negro também. E o filme aborda esse aspecto, esse conflito dela em querendo ser cisne negro. A Pele que Habito, que é sensacional, é fantástica, né?
precisamos falar sobre Kevin, Melancolia, a Anise, né? O Coração de Loucura, Bicho de Sete Cabeças, Psicose, e o Juiz, e Joy, e não sei mais o quê. A galeria é fantástica, tratando desse assunto que é simplesmente fascinante e que é uma grande oportunidade para as pessoas verem esses filmes, porque acabam projetando, né? Recebendo do filme a projeção daquilo que ela é, né? E que muita gente pode até ajudar no tratamento, vendo os conflitos. Alguém em família que tem grandes conflitos vê o Juiz, de repente vai se identificar profundamente. Aquele cara é meu pai era desse jeito, minha mãe morreu e criou um problema na família enorme. O meu irmão do meio, é uma desgraça, coitado. Ele é o segundo, sempre, de baixo para cima, de cima para baixo, ele é o segundo, e ele tem que ter um esforço enorme para poder se afirmar, né? E vai por aí afora. Então, eu fico por aqui, agradeço imensamente a palestra, o papo de vocês, que me enriqueceu tremendamente, e espero que a gente possa ter contribuído para as pessoas que vieram assistir a gente, inclusive a Edna Mancusi, minha amiga de São Paulo, que já assistiu da semana passada, estava aqui hoje, e eu que não sei se está ainda, mas um abraço para vocês e parabéns pela iniciativa, pelo trabalho, e que tudo corra maravilhosamente bem. Obrigado. O Júlio Isnar levantou a mão. Eu não vi. Perdão. Ele vai falar agora, levantou a mão. Como o Isnar falou, né? A gente vê os filmes e a gente acaba se identificando, se vê um pouco neles também, né? Eu comentei por alto, mas a verdade é que algumas coisas realmente aconteceram, por exemplo, na minha família, pela posição do meu pai. Eu até usei isso na minha tese, né, Sônia? Até no nosso seminário do pós-doutorado, eu cheguei a comentar sobre isso. O que me motivou a levar a construção da minha tese no doutorado, eu inicio, depois da tese toda pronta, eu fui e resolvi fazer um texto, um ensaio antes, para poder explicar para as pessoas que vieram ler minha tese por que eu quis pesquisar. E muito disso está vinculado justamente à imagem do meu pai. Ou seja, ele enquanto pai, ele enquanto homem, o provedor da família, e a posição profissional dele, que norteou muito da forma como eu e meu irmão fomos criados. E o meu irmão, como filho mais velho, foi quem mais sofreu pressão para poder se enquadrar, se encaixar naquele papel dos filhos daquele advogado que virou juiz. Você entendeu? Então, muito disso, dessa pressão que nós sofremos, envolve muito também a nossa velha caixa dos homens, né, Sônia? E acha muito nisso. Então, eu faço justamente essa introdução. Então, a gente, quando o filho, acaba vivendo muito a sombra do que os pais são. Pela posição profissional do pai, pela posição social que ele tem e que a mulher, a esposa, a mãe, acaba tendo que seguir também. Então, muito disso que aparece ali no filme, também nós vivemos em casa. Não com aquele excesso de rigidez do juiz. Meu pai era muito alegre, muito risonho. Mas nós vivemos isso sim. E acredito que muitas famílias hoje em dia ainda vivem esse mesmo molde de pressão. Infelizmente. É preciso entender as diferenças, né? Um detalhezinho, voltando ao que a Lourdinha falou e também o Júlio abordou, o problema de se o pai erra. E como erra? Eu errei tremendamente. Meu primeiro filho, que eu adorava, sonhava ter, aliás, eu sonhava ter uma menina, né? Eu queria a Débora, que eu e Terezinha tinha um projeto de ter 6 filhos, e o primeiro seria a Débora, que eu amava, escrevi a lenda de Débora, e o sonho dela era que cada filho, no meu aniversário, escrevesse o meu nome, né? Tivesse a Débora, se começasse pela Débora, seria de trás para frente. Se começasse ao contrário, seria começava com I, Isnar, Sérgio, Nelson, Rômulo, se não me engano, Débora. E todo mundo com a camisinha com a letra escrevendo meu nome. Um culto à personalidade assim que nem no tempo de Stalin existia. E aí, na hora, nasce um menino. Aí desmontamos o esquema, tivemos que começar com o Isnar. O Isnar cresceu, um garotinho de 2 anos, 3 anos, aqui nessa sala, ia pegar um jornal, estava lendo um jornal, ele queria botar a mão numa planta, eu dizia, não bota a mão na planta.
ele não sabia o que era não bota, né? Não sabia o que é não, mas ele ia botar a mão não bota a mão na planta. E eu, achando que eu era o rei da cocada preta, estava falando uma linguagem que todo mundo tinha que entender. Eu estou dizendo claramente, não bota a mão na planta, e ele botava a mão na planta. Deu um tapa na mão dele, ele insistiu, deu. Está passando, deu um tapa assim da mão dele. Ele não chorou, ficou parado assim, lágrima nos olhos, se conteve. Eu me arrependi amargamente e passei a tomar um cuidado enorme de não bater em filho por ele desobedecer ou fazer uma coisa que eu não quisesse. O processo foi melhorando, foi crescendo, e eu cheguei num momento em que os filhos, já adolescentes, queriam fazer alguma coisa que eu não concordava, que eu não queria. Eles pediam para o meu filho, olha, eu não concordo. Você não deve fazer. Agora, você não deixa de fazer por minha causa. Se você quer fazer, faça. Se der errado, você vem contar para mim, nós vamos chorar junto o teu fracasso. Se der certo, eu vou mudar meu pensamento, eu vou bater palma a você porque você acertou. Nunca inibi, nunca criei problema tal. Mas lá atrás eu errei muito. E esse filho com quem eu mais errei, porque era o primeiro, no segundo eu já fui diferente, no terceiro mais diferente, ainda mais liberal. O primeiro, ele só recebeu a chave de casa com 18 anos. O segundo recebeu com 16. Para aprender a dirigir, eu ensinei os três a dirigir, só que numa idade normal, né? 18 anos. E o Fábio, com 13 anos de idade, 12 anos de idade, ia comigo no Praça 15 buscar a mãe que dava aula lá e no volante do carro, no meu colo, dirigindo. E os irmãos ficavam revoltados. Pô, rapaz, se eu fazendo isso com o Fábio, a gente não teve essa chance, né? Que a gente vai relaxando. Mas foi bom para todo mundo. Não. Esse filho mais velho, o Snar, infelizmente morreu no ano passado, 1 ano e meio que está fazendo, de câncer, já com a vida tocada, realizações maravilhosas, trabalho que ele fez na Europa, bailarino, dançarino, coreógrafo, tal. Porra, perdi o filho mais velho, tenho só 2 e 3 netos, mas a gente vai aprendendo a conviver na família e aprendendo a corrigir os erros e errar menos. Porque errar é inevitável. A mesma coisa que você falou de dor. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Doer não tem como, vai doer. Agora, se você quer sofrer, sofre. Mas se não quiser sofrer, também você não sofre. Depende de saber como não sofrer. Agora, dor não tem como. Obrigado a vocês e um beijo para todos. E Marco Antônio, levantou a mão. Eu só queria dizer que a vida imita a arte. Certo? Como nós estamos falando de cinema, de filme, né? Inclusive, a minha primeira roda de conversa foi: precisamos falar sobre Kevin. Então, é o que o Snar falou. Eu também sou pai, a gente erra bastante, né? Não é, Lourdes? Não é, Júlio? Erramos muito, mas erramos, assim, não é um erro, errei, que coisa horrorosa. Erramos porque somos pais, né? Quando o Snar diz assim, o primeiro tapa que eu dei na mão do meu filho, ele não chorou, ele se conteve para chorar. Eu também já passei por isso, né? Você diz assim, caramba, menino, não bota a mão aí, o papai está testando. Que coisa chata, né? Mas, assim, eu procuro fazer o possível para que os meus filhos façam o impossível, certo? Então, eu queria me despedir, aproveitando, já que daqui a pouco nós vamos encerrar, não é isso, Sônia? Agradecer a PUC, agradecer mais uma vez a Sônia e aos colegas aí que falaram conjuntamente. Tá bem? Uma boa noite a todos. Beijo no coração de todo mundo. Pois é, essa noite foi emocionante, né? A gente acaba entrando numa seara e, de repente, eu ia terminar falando de ético-moral na psicanálise, mas eu estou falando de ético-moral de coração, né? Então, quero aí me despedindo de todos. Júlio, para os seus agradecimentos, depois a Lourdinha, por favor, e o Snar para encerrar essa noite. Bom, eu quero encerrar a minha participação essa noite com um verso de um samba que eu gosto muito. Os erros de amor já nascem com perdão.
Eu acho que quem é Uau! pai, quem é mãe, não erra por querer, erra por amar demais. Então, eu não Exatamente. sou pai ainda, eu não sei se vou vir a ser pai nessa encarnação, eu ainda espero, ainda sonho com isso. Eu sei que meus pais, o que eles erraram, eles tiveram consciência deles, mas sei que foi por amor mesmo também. Então, eu sei que eu só posso ser muito grato pelo pai que eu tive, pela mãe que eu tenho e seguir adiante. Tá? E vamos nós. E aos pais, feliz Ah, dia dos pais atrasado. E a semana do meu aniversário, quero parabéns sexta-feira. Eu na segunda-feira, tá bom? E vamos e lá, na Puc. próxima segunda-feira estaríamos aqui novamente com Moonlight. Pois é, eu estava muito curioso, porque, na verdade, desses 4 filmes, seriam 5, né? A dúvida, infelizmente, não pôde entrar, mas eu Sim. já te peço, Sônia, coloca a dúvida em outro momento, que a gente tem muito material para poder falar ali. E esse filme de hoje, apesar de eu gostar muito, é o que eu estava mais inseguro para poder comentar a respeito. Eu parei para Então, rever ele. parabéns. Então, parabéns, porque os comentários foram brilhantes. Ou melhor, todo mundo está aqui brilha muito, brilha como Joy e brilha como o Mop da Joy. Sim, e Obrigada, Júlio. Muito convidar todo obrigada. mundo para o próximo, porque é o que eu estou mais empolgado a falar, é o próximo, porque traz muitas e muitas vertentes e é um outro filme lindíssimo. Apesar da minha tese de doutorado ser sobre consumo e a última roda nossa é sobre consumo, É o consumo. próximo, Moonlight, quem não assistiu, corre para assistir, porque é um filme magnífico. É difícil, é de uma crueza muito grande, mas, ao mesmo tempo, acho que os 4 filmes mostram 4 redenções em seus Isso. finais. Veja Moonlight antes da próxima roda. Aí, obrigado, PUC, Sônia, Isnar, Lourdinha, Marco, Rodrigo, todo o pessoal aí da PUC. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Júlio. Lourdes, Olha, obrigada. eu acho que nós erramos pensando que estamos acertando. Sim. E só o futuro vai dizer se nós erramos ou não. Mas, do que eu disse, intencionalidade não há. Eu agradeço, Sônia, a você, Isnar, Júlio, um agradecimento à PUC, às pessoas que assistiram, que estão manifestando a sua satisfação. Como eu disse inicialmente, uma honra para mim estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Muito obrigada, Lourdes, muito obrigada. E olha, se prepara para outras rodas, tá? Para outros convites. Muito obrigada a você. Isnar, o seu boa noite. Agradeço muito a PUC, a você, Sônia. O prazer de estar com a Lourdinha, conhecendo agora, o Júlio, o Marco Antônio, a todo o pessoal que nos assistiu aí. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para enriquecer, melhorar a construção de conhecimento das pessoas. Um abraço, um beijo para todo mundo. Muito obrigada a todos. Esperamos vocês na próxima semana. Uma boa semana a todos vocês. Muito obrigada. Um beijo especial para vocês que estiveram nessa bancada aqui e nessa geralzona com vocês. Um beijo, obrigada então. Uma boa semana.